Queridos, eu quero saudar a todos com a graça, a bondade e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Nós vamos meditar hoje nos versos de 1 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso de número 11. Mesmo assentados, irmãos, estejam atentos ao que diz a palavra do Senhor, que assim nos diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos orar, irmãos? Pai bendito, nosso Deus amado, nós rogamos a Tua graça sobre nossas vidas. Em especial, ó Deus, nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos traga todo o entendimento, ó Deus, da Tua palavra, do ensinamento que ela nos traz na noite de hoje, e que assim, ó Deus, por aquilo que ela nos tem a revelar, que nós possamos, ó Deus, aprender e assim pôr em prática nas nossas vidas, que possamos, ó Deus, como ela mesma nos ensina, perseverar até o último dia das nossas vidas, diante daquilo que recebemos da parte do Senhor, que é o evangelho da Tua salvação. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando no penúltimo capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. Tem sido para nós um privilégio aprender o que a palavra do Senhor nos tem dito desde o primeiro capítulo, visto as lutas e as adversidades que essa igreja enfrentou e como que o apóstolo Paulo, sendo o plantador desta igreja, sendo o pastor desses irmãos, como que ele se comunica com essa igreja para corrigir algumas atitudes, algumas convicções que estavam equivocadas, da qual ele, tendo conhecimento, pastoreando esta igreja, assim falou. Devemos lembrar que, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, a igreja se encontra dividida, alguns irmãos tendo preferência pelo próprio apóstolo Paulo, outros irmãos tendo a preferência o apóstolo Pedro, outros se dizendo fãs de Apolo e outros que se diziam fãs de Cristo, e o apóstolo Paulo corrige a esses irmãos, dizendo que todos nós devemos ter somente ao Senhor Jesus como referência e vivendo, então, de acordo com a palavra do Senhor. Vimos também que o apóstolo Paulo encontra esta igreja como que abrindo a guarda ao pecado e à transgressão, ao escândalo, a ponto de um jovem, toda a igreja tendo conhecimento de que ele traía o seu próprio pai com a sua madrasta e as pessoas faziam vista grossa diante disso. O apóstolo Paulo, à distância, manda que esse jovem seja expulso da igreja, seja disciplinado, para que não venha a corromper
a todos os irmãos e assim, valorizar a santificação da Igreja do Senhor. No capítulo 7, vimos o apóstolo Paulo corrigindo aos irmãos acerca do pensamento daquilo que diz respeito ao casamento, ao divórcio e ao novo casamento. Depois vimos o apóstolo Paulo falando sobre como que os irmãos devem viver à luz dos próprios dons espirituais que receberam do Senhor, e isso desde o capítulo 11, concluindo aqui no capítulo 14, o apóstolo Paulo demonstra como que esses dons devem ser postos em prática no culto solene, que é o culto público, mostrando assim que a liturgia da igreja deve ser praticada com ordem e decência, e não com algazarra, não com barulheira, não com cada um falando a hora que quisesse ou fazendo o que bem entendesse. Chegamos, queridos, agora aqui no capítulo 15, e o tema que esse capítulo, que é o maior capítulo do livro, ele tem 58 versos, o tema que nós vamos meditar ao longo dos próximos domingos é sobre o tema da doutrina da ressurreição. E por que o apóstolo Paulo, digamos assim, ele gasta mais tempo com essa doutrina? Porque ela é essencial à fé. Se você não que as outras coisas fossem irrelevantes, não que a divisão da igreja, a má atitude diante dos dons espirituais, ou até mesmo a vida familiar dos irmãos, não é que isso fosse, digamos assim, menos importante, mas a doutrina da ressurreição, ela é a base e o fundamento da fé cristã. Sem crermos que Cristo ressurgiu dos mortos, sem crermos que Ele morreu pelos nossos pecados, sem crermos que Ele está vivo, assentado à destra do Pai, toda a nossa doutrina é vã. Toda a nossa, digamos, fé não tem objetivo. E por isso, então, que o apóstolo Paulo ele vai gastar mais tempo por se tratar de uma doutrina que é fundamental para a vida cristã. E eu gostaria, então, de voltar os olhos, convidar os irmãos a ter total atenção àquilo que o apóstolo Paulo assim nos diz. Veja, queridos, verso 1 e 2, ele exorta aos irmãos a se lembrarem da pregação do Evangelho. E ele assim nos diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Veja como que o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz aqui a centralidade dessa doutrina, que é a doutrina da ressurreição, que não é apenas um entendimento, mas a ressurreição de Cristo é um fato histórico. E o que o apóstolo Paulo visa aqui corrigir é trazer a memória desses irmãos, dizendo o seguinte: olha, a primeira coisa que foi ensinada a vocês foi que Cristo morreu no seu lugar e que Ele ressurgiu dos mortos e que Ele está vivo à destra do Pai. A palavra evangelística, toda vez que nós evangelizamos alguém, a primeira notícia que nós damos a essa pessoa é que Jesus morreu por ela, é que Jesus tomou um preço sobre si, é que Jesus verteu o seu sangue na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, como que alguns irmãos estavam não apenas se esquecendo, mas se afastando dessa verdade? Nós não lemos, vamos dar continuidade no próximo domingo, mas veja o verso 12, que o apóstolo Paulo diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, chega ao entendimento do apóstolo Paulo que alguns irmãos da igreja de Corinto estavam não apenas duvidando da ressurreição de Jesus, mas estavam negando que alguém pudesse ressurgir dos mortos. E aí, então, ele visa corrigir esse entendimento, dizendo: olha, não dê ouvidos a esse tipo de pregação, isso é um erro gravíssimo, pois se Cristo não ressuscitou dos mortos, mais adiante ele vai dizer que é vã a nossa fé. E aí, então, ele inicia no verso 1 e 2, dizendo o seguinte: olha, lembrem-se do que lhes foi pregado, lembrem-se do que lhes foi anunciado. E o que foi anunciado? Que Jesus Cristo morreu em nosso lugar,
que ele verteu o seu sangue na cruz para nos purificar de todo pecado e que, pelo poder de Deus, ele foi ressuscitado ao terceiro dia e hoje ele está vivo, sentado à destra do Pai. Então, observe que quando o apóstolo Paulo ele exorta aos irmãos de Corinto a se lembrar desse evangelho, ou seja, dessa boa nova de salvação, ele diz que é esse evangelho que tem o quê? Poder para salvar. É esse evangelho, a boa notícia de que Cristo ressurgiu dos mortos, é que traz eficácia sobre a nossa salvação. Veja o verso 2 que diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Percebe, irmãos, que a nossa salvação está fundamentada na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos, ele é a primícia, ou seja, ele é o primeiro daquele que ressurge em glória, trazendo assim esperança ao nosso coração de que um dia todos nós que descermos à sepultura, todos nós que viermos a morrer, teremos a viva esperança de que isso não é o fim da nossa trajetória, não é o fim da nossa história. A fé cristã, ela vai além da biologia. Quando ainda no primário nós aprendemos que na natureza tudo nasce, cresce, se reproduz e morre, diante do nosso Deus, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos ou não, morremos, mas ressuscitamos. Tem um capítulo eterno no fim, que não é o fim. O fim da nossa trajetória é um novo começo eterno, da qual o apóstolo Paulo aqui, então, ele anuncia à igreja de que se eles têm retido essa fé, retido essa palavra da salvação, baseada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então a salvação deles está fundamentada nessa verdade, e caso eles se afastem dela, caso eles deixem de crer na ressurreição de Jesus, Paulo então diz: vocês terão crido em vão. Viver um evangelho da qual Cristo não ressuscitou, ou do qual não existe ressurreição dos mortos, isso é um falso evangelho. Isso é uma falsa notícia. Isso não é esperança de vida eterna. O evangelho sem a ressurreição, ela se entrega de todo o coração à doutrina errônea e herética da prosperidade. Veja, um evangelho que se preocupa apenas com o enriquecimento presente, com o sucesso pessoal, com a glória pessoal, não precisa de ressurreição. Um evangelho que me promete carro zero, apartamento à beira-mar, um corpo atlético, né, implante capilar e por aí vai, é um evangelho que não tem necessidade de que haja ressurreição. Basta eu estar bem na fita agora. Basta as pessoas me admirarem, basta eu ter bastante seguidor. Se é esse a sede da nossa alma, se é isso o desejo do nosso coração, então a ressurreição, caso ela exista ou não, pouco importa para mim. E aí perceba que muitas vezes nós não estamos dizendo como a igreja de Corinto, né? Será que existe ressurreição? Será que existe mesmo uma nova história para mim após a morte? Ainda que a gente não verbalize isso, mas quando a nossa vida é vivida baseada somente no aqui e agora, somente quando o dinheiro atrai a atenção dos meus olhos, apenas quando o meu sucesso pessoal domina o tempo das minhas reflexões, na prática, irmãos, nós estamos vivendo como se não fôssemos ressuscitar. Como se, de fato, a morte fosse o fim. Se o sucesso profissional é tudo o que importa na minha vida, se o sucesso familiar é tudo o que importa na minha vida, se o sucesso até mesmo eclesiástico é tudo o que importa na minha vida, é porque eu estou, de fato, me esquecendo de que a ressurreição ela é um fato verdadeiro, real e eterno para as nossas vidas.
E aí perceba que o apóstolo Paulo, então, ele vai trazer aqui algumas testemunhas para provar de que aquilo que ele estava falando não somente era verdadeiro, mas também tinha eficácia. Antes dele trazer as testemunhas, irmãos, no verso de número 3, o apóstolo Paulo vai mostrar que a doutrina da ressurreição é uma doutrina que ela é imutável e irrevogável. Nós não podemos achar que a doutrina bíblica ou que a palavra de Deus ela se aperfeiçoa com o tempo, ela já é perfeita. Como se essa doutrina pudesse, de alguma forma, sofrer ajustes ao longo do tempo. Não, não é. Veja comigo. Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não é a primeira vez aqui na carta de Corinto que nós vemos o apóstolo Paulo usar essa expressão, vos entreguei o que também recebi. Lá no capítulo 11, ele fala isso acerca da ceia do Senhor. Por que ele fala isso acerca da ceia do Senhor? Porque a igreja de Corinto estava celebrando a ceia de modo errado. Como se pudesse assim, não, lá no primeiro século a ceia ela era celebrada de tal forma. E com o tempo, agora nós vamos, de alguma forma, moldando a doutrina da ceia, a mesa da comunhão. Eu estive conversando com alguns missiólogos e eles viraram para mim e falaram assim, não, quando a gente está na tribo indígena, a gente celebra a ceia com açaí e goma de mandioca. E aí eu virei para ele e falei assim, com que autoridade você mudou os símbolos da ceia? Não, é missão transcultural. O indígena não vai entender o pão, o vinho. Eu falei, você está dizendo que ele é burro? Porque o que Cristo instituiu na ceia foi o pão e o cálice. E aí, então, quer dizer que agora a ceia do Senhor, ela vai se moldar a cada cultura e a cada contexto. Então, se eu estiver num culto jovem, eu vou ceiar com Big Mac e Coca-Cola. Assim, gente, vamos ter a ceia aqui, nós somos jovens, né? E jovem gosta de mudar os marcos, os parâmetros, e aí sábado vai ter uma ceia aqui na IPJB, no culto jovem, traga o seu Big Mac, traga a sua Coca-Cola e a gente vai ceiar o Senhor. Isso não é ceia. E o apóstolo Paulo diz isso na carta, isso que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor. E para corrigir aquilo que ele estava falando, então ele diz, eu entrego a vocês o que recebi. O que ele está dizendo com isso? Que a doutrina da ceia ela é imutável, ela é irrevogável, até que Cristo venha, nós vamos ceiar com pão e com cálice. Da mesma forma, ele agora diz, acerca da ressurreição de Jesus Cristo, eu vos entreguei o que também eu recebi. Veja, Paulo está dizendo assim, isso aqui não é ideia minha. Não fui eu que inventei a ceia do Senhor. Não fui eu que inventei a doutrina da ressurreição. É um fato histórico. Cristo ceiou com os seus discípulos. Quando ele, então, fala que aquilo que a igreja de Corinto estava celebrando não era a ceia do Senhor e passa a corrigir aos irmãos, o que ele diz? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ou seja, aconteceu. Não foi invenção dos discípulos, foi no último dia, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, após haver ceado, tomou o cálice e disse, este cálice é novo. Ele traz um fato histórico para que a igreja perpetue aquele sacramento. Da mesma forma, ele está dizendo, irmãos, acerca da ressurreição, eu passo a entregar a vocês o que eu recebi. E o que foi que aconteceu? Qual é o fato histórico da ressurreição? E aí, então, ele começa que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, de fato, Jesus morreu. E aí você deve imaginar assim, o que porventura pode ter passado na igreja de Corinto que fez com que esses irmãos estivessem em dúvida e até mesmo negando a doutrina da ressurreição? Algumas hipóteses, irmãos, podem ser levantadas, embora a gente não pode definir o que de fato foi que aconteceu.
Mas lembrando que a primeira igreja, a igreja primitiva, ela era de sua maioria judaica, lembre-se que havia um partido judeu chamado dos saduceus, e os saduceus eles não criam na ressurreição. Não apenas na ressurreição, os saduceus não criam em nada que era imaterial. Então, se você falasse para um saduceu que você viu um anjo, ele está dizendo, não, anjo não existe. Tudo para ele era visível e material. Então, logo para o saduceu não existia ressurreição, diferente do fariseu. O fariseu cria em anjo, cria na ressurreição, mas o saduceu não. Então, uma hipótese é que essa igreja foi, digamos assim, tomada por judeus saduceus que começaram a colocar em dúvida e em xeque essa questão da ressurreição. Alguns comentaristas falam também dos gnósticos, que eram pessoas que negavam a imaterialidade, que na cabeça deles a vida era comamos e bebamos que amanhã morreremos. E aí então ressurreição, vida eterna, espiritualidade, isso não acontecia. E o que se pode imaginar, né? Ainda nos dias de hoje, há pessoas e grupos teológicos que negam os milagres, que negam a divindade de Cristo, que negam a própria ressurreição. Então, na cabeça deles, por exemplo, eles vão ter que sempre que explicar um fato bíblico de algo que seja explicado, digamos assim, materialmente. Então, por exemplo, muitos liberais, eles vão falar que o povo de Israel, que Deus não abriu o Mar Vermelho. E aí, então, eles vão falar que em determinada época do ano, o Mar Vermelho ele chega a uma seca que dá para você passar assim com a água no tornozelo. E por que ele fala isso? Porque ele tem que explicar a Bíblia à luz da natureza. Ele não consegue crer no milagre, no poder de Deus. Há quem vá dizer que quando Jesus andou por sobre as águas, elas estavam congeladas, e aí então ele andou. Mas aí eles depois não conseguem explicar como é que Pedro se afogou, como é que os judeus passaram a pé enxuto, como diz a Bíblia. Então, acerca da ressurreição, o que se dizia e se diz em alguns círculos liberais? Mais ou menos o seguinte, olha, Jesus não chegou a morrer. Ele foi espancado, ele desmaiou, na verdade ele não morreu, ele desmaiou, e aí então levaram ele para um lugar, e tempo depois ele acordou, 3 dias depois ele acordou, mas ele não morreu. E aí o apóstolo Paulo diz, não, ele morreu. Segundo as Escrituras, ele não somente morreu, como também foi sepultado. Veja o verso 4 que diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Então, veja, acerca da ressurreição de Jesus, a base da nossa fé de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, é primeiro que ele morreu, segundo que ele foi sepultado, e ele deveria ser sepultado, né? Como alguém que estava morto, ele foi sepultado, a pedra foi colocada no seu sepulcro, e então, depois de sepultado, ele ressurgiu ao 3º dia. Perceba, irmãos, que no verso 3 e no verso 4, o apóstolo Paulo ele traz o testemunho das Escrituras, dizendo assim, gente, não precisa duvidar de que Jesus morreu, de que ele foi sepultado e de que ele ressurgiu. Sabe por quê? Porque isso não foi um acidente, isso não foi uma fatalidade, isso não foi assim uma fraqueza de Cristo. Isso estava previsto, isso estava predito, isso foi profetizado. Ou seja, ele veio, ele encarnou para morrer, ser sepultado e ressurgir dos mortos. Por isso que tanto no verso 3 quanto no verso 4, o apóstolo Paulo diz o quê? Segundo as Escrituras. Para mostrar à igreja, dizendo o seguinte, olha, o que aconteceu com Jesus já havia se predito nas Escrituras. Se você abrir em Isaías, capítulo 53, a partir do verso de número 4, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja, irmãos, essa é a profecia mais conhecida da qual o Antigo Testamento anuncia a morte e a ressurreição de Jesus. Mas você depois pode ler o Salmo de número 16, no verso de 8 a 10, quando o salmista profetiza dizendo que o Senhor não deixará a alma do seu ungido ver a corrupção, prenunciando assim que Jesus não seria tragado pela morte, mas ele, antes de tudo, venceria. Lucas, capítulo 24, verso 34, é o próprio Senhor Jesus que, quando está caminhando do lado daqueles discípulos de Emaús, ele consola aqueles rapazes dizendo: mas vem cá, vocês não sabiam que ao ungido, ao Messias, deveria ser dado que ele morresse, que ele ressuscitasse dos mortos? Ou seja, tanto os profetas quanto os salmos e os escritos falavam isso a meu respeito. Então, a morte e a ressurreição de Jesus não foi uma fatalidade, uma fraqueza ou algo que foi pego de surpresa. Então, a igreja ela pode crer que sim, Jesus morreu e ele ressuscitou, pois isso estava predito. A palavra de Deus já anunciava de que o seu filho viria ao mundo como uma ovelha muda, que é levada para o matadouro, e ali então essa ovelha morre pelos nossos pecados, mas ressuscita em glória, ou seja, morre o cordeiro, ressuscita o leão. Foi isso que aconteceu, e o apóstolo Paulo aqui então ele diz: temos, em primeiro lugar, o testemunho da palavra de Deus. A própria Escritura assim prenunciou que Jesus Cristo morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Depois, o apóstolo Paulo diz que Pedro, que é Cefas, também testemunhou a ressurreição de Cristo. Veja no verso de número 5, quando ele fala: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Ou seja, os apóstolos testemunharam acerca da ressurreição de Jesus. E Jesus, irmãos, aparece aos apóstolos para que eles fossem testemunhas da sua ressurreição. São os apóstolos agora quem saem ao mundo pregando que viram o Cristo ressurreto, que viram o Cristo glorificado, o Cristo que venceu a morte. Depois, veja o verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Veja, ele diz: se você não tem contato ainda com os apóstolos, há mais de 500 irmãos que viram a Jesus ressuscitado, e no tempo em que ele fala, ele diz, alguns deles estão vivos, outros já morreram, mas havia, digamos assim,
membros da igreja do primeiro século que viu a Jesus ressurreto. Provavelmente, pelo tempo, eles já eram anciãos, já eram idosos, mas eles carregavam no seu coração esse testemunho, dizendo assim, não, nós vimos a Jesus. Jesus apareceu aos discípulos e nós estávamos entre eles. E o apóstolo Paulo diz assim, há mais de 500 irmãos que viram o Cristo ressuscitado. Alguns deles já morreram, mas outros, ele diz, sobrevivem até agora. Visite-os, vá falar com eles, certamente a identidade deles era conhecida da época. Certamente eram pessoas que, quando questionadas, falavam assim, não, nós estávamos presentes quando Jesus apareceu a nós. Depois, no verso de número 7, ele diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, ele aqui anuncia o testemunho das Escrituras, dos apóstolos, desses mais de 500 irmãos que viram a Jesus. Tiago aqui é o autor da carta de Tiago, ou seja, é Tiago, o irmão de Jesus. Ele viu a Cristo também ressuscitado. O Senhor aparece mais uma vez aos apóstolos e depois dele compartilhar com todos, olha, as Escrituras afirmam que Jesus ressuscitou, Pedro e os apóstolos afirmam, esses mais de 500 irmãos viram a Jesus ressuscitado, Tiago também o viu, e aí então ele conclui acerca dessas testemunhas, dizendo, eu também o vi. E aqui, no final do verso de número 8, início do verso 9, quando ele diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E veja, irmãos, todos esses que são testemunhas da ressurreição de Jesus, não é que eles ouviram falar da ressurreição de Jesus, não é que eles tiveram uma experiência pessoal, ou apenas assim, eles sonharam, ou eles tiveram uma visão. Não, eles experimentaram a visão do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado. E Paulo diz, eu também. E aí, quando ele fala do seu próprio testemunho, ele diz o seguinte, como que um nascido afora de tempo, ou seja, como alguém que viu a Jesus bem depois. Porque até Tiago, Pedro, os apóstolos, esses 500 irmãos, eles viram Jesus antes de Jesus subir aos céus. Lembre-se que lá no livro de Atos diz que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele passou ainda 40 dias na companhia dos discípulos. Então foi nesses 40 dias que todos esses aqui viram. Depois desses 40 dias, Jesus sobe aos céus, eles veem Jesus subindo aos céus, os anjos falam, opa, varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Assim como ele subiu, ele vai voltar, ide agora por todo mundo, preguem esse evangelho que ele vos mandou anunciar. E aí o apóstolo Paulo diz assim, mas eu, como que numa experiência extraordinária, e isso ele fala como que nascido afora de tempo, por quê? Porque Jesus apareceu a ele depois que foi assunto aos céus. Lembre-se lá em Atos, no capítulo 9, Paulo estava a caminho de Damasco, quando uma forte luz veio sobre eles. E quando essa forte luz brilha sobre Paulo e toda a sua comitiva, Jesus fala com Paulo, dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele pergunta, quem é, Senhor? Quem está falando comigo? E Jesus diz, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E então, ali, o apóstolo Paulo vê a Jesus, fica cego, vai até a casa de Ananias, ele é levado à casa de Ananias, onde o Senhor manda que Ananias ore por ele para que ele venha recobrir a visão. Tendo essa experiência real, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, não foi uma visão em sonho, eu vi o Senhor. Tanto é que nas Escrituras diz que quem estava com Paulo viu a forte luz, mas não entendeu a voz. É diferente de quando se tem uma visão. Por exemplo, quando o profeta Ezequiel diz que em espírito ele foi levado a um vale de ossos secos, ele foi levado numa experiência íntima, particular.
Quem estava do lado dele não viu vale nenhum. Da mesma forma, João, na ilha de Pátimos, quando ele tem uma visão do Cristo glorificado, se você estivesse ao lado do profeta Ezequiel ou ao lado do apóstolo João, você não ia ver nada. Você talvez visse ele parado olhando para o horizonte e ele estava, na verdade, tendo uma visão. O que Paulo aconteceu, não, foi um fato histórico. Quem estava com Paulo presenciou e testemunhou e viu. Não entendeu, mas viu uma luz forte brilhando sobre ele, falando com ele, sem entender o que a voz dizia, viu que ele ficou cego, levou ele para a casa de Ananias, ou seja, Paulo está dizendo, eu vi a Jesus, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, como que um nascido afora de tempo. Aí, irmãos, até o verso de número 8, o apóstolo Paulo anuncia as testemunhas da ressurreição. Diz assim, é digno de verdade, vale concordar com isso, vale crer nessa palavra, porque não é história da carochinha, não foi um evento idealizado pelos discípulos, de fato aconteceu. Na história, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus. E aí o texto continua como, a quem esse fato importa? A quem a ressurreição de Jesus transforma a vida? E aqui eu gostaria, então, de caminhar para o fim da nossa reflexão, mostrando que o fato da ressurreição de Jesus ter acontecido é um fato poderoso, glorioso, mas que não é para os poderosos da terra. A ressurreição de Jesus importa ao seu povo, importa para a sua igreja, importa para os seus discípulos, para os seus filhos que têm posto nele a sua fé. Veja, o verso 9, o apóstolo Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Sim, Jesus apareceu a alguém que encarcerou cristãos, que mandou matar cristãos. Sabe para quem Jesus aparece? Para quem a fé da ressurreição de Jesus Cristo vem no nosso coração? Para aqueles que sempre dizem assim, eu nunca vou ser crente. Eu que não vou fazer parte de igreja. No dia que você me vê dentro de uma igreja, você me interna. Na verdade, eu até não gosto de cristãos. O povo alienado, o povo que fala de uma vida eterna, eu acho que eles são ufólogos. Acho que, na verdade, eles creem em ET, eles acham que vão morar em Júpiter, em Marte. São para essas pessoas. Paulo odiava cristãos com toda a sua força. Quando ele mandava matar cristãos, ele achava que estava fazendo um favor a Deus, matando hereges, matando aqueles que dizem que Deus encarnou, que é absurdo, como um judeu que crê num Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, esse Deus vai encarnar, vai assumir forma humana, vai se humilhar de jeito nenhum, porque ainda os seus olhos estavam como escamas para a verdade da profecia de Isaías. E aí, então, quando ele fala de si mesmo, diz assim, logo eu, como a gente cantou aqui, um pobre pecador, logo para mim, perseguidor da igreja, logo para mim, que era adversário de Cristo, bastava alguém falar o nome de Jesus que ele odiava. Lembre-se, o Sinédrio não suportava ouvir o nome de Jesus. Quando, depois do Pentecostes, ali as pessoas vão se convertendo como que num avivamento, eles mandam chamar os apóstolos, e o que eles fazem? Manda dar uma chicotada nesse povo, e manda eles embora, e qual é a recomendação? Parem de falar de Jesus. Parem de falar de Jesus. E o mundo sempre vai querer nos açoitar para fazer com que a gente não fale mais de Jesus. Mas como que nós não vamos mais falar de Jesus? Como que nós não vamos mais pregar esse evangelho? Os apóstolos, quando foram, então, libertos do Sinédrio, eles ficaram felizes. Puxa, a gente apanhou por causa do nome de Jesus, que privilégio. Né? Apanhar porque deixou o quarto bagunçado não é legal.
Né? Apanhar porque a conta do celular veio alta não é bom, levar bronca por causa disso não. Mas você levar uma bronca porque você está crendo no nome de Jesus, os discípulos, os apóstolos ficaram maravilhados. Nossa, que privilégio é levar chicotada no lombo porque eu estou pregando o nome de Jesus. Queridos, essa chama de sofrer por causa do nome de Jesus foi tão forte no primeiro século que um homem, um pai da igreja chamado Justino Marte, ficou conhecido justamente como Justino Marte, porque a tendência da igreja no primeiro século é o seguinte: onde que é mais arriscado pregar o evangelho? É para lá que eu quero ir. Por que você quer ir para lá? Porque eu quero morrer pregando o evangelho. Era assim que a igreja do primeiro século vivia. Do segundo, terceiro século. Onde que é mais perigoso pregar? É para lá que eu quero ir. Eles se voluntariavam para pregar o evangelho no lugar mais perigoso, porque eles criam na ressurreição. Eles não temiam a morte, eles não temiam o açoite, eles não temiam o sofrimento, porque eles criam de todo o seu coração que, uma vez sendo mortos, eles ressuscitariam em glória ao nome do Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz que, sendo ele o menor dos apóstolos, que nem mesmo era digno de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Deus. Ele completa o seu pensamento falando de como que ele não era merecedor de ter visto a Cristo, dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja que o apóstolo Paulo, com ele, não tem falsa modéstia. Dizendo assim: olha, antes de ver a Jesus, eu de fato persegui a igreja de Deus. Eu lancei cristãos na cadeia. Mas depois que a graça do Senhor me alcançou, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Se Paulo viesse aqui dar um relatório, se ele fosse missionário da IPJB, diz assim: Paulo, terceiro domingo do mês, terceiro mês de missões, dê um relatório, ele viria aqui e falaria assim: gente, eu estou trabalhando mais do que todos os outros missionários. E ele não teria isso como falsa modéstia. Mas como que ele entendia o seu labor? Ele dizia: mas não sou eu. Quem tem me feito trabalhar mais do que os outros é a graça de Deus operando em mim. É isso que faz com que ele, de certa forma, compreenda que tenha trabalhado mais, mas não porque ele era melhor do que os outros, mas por causa da graça de Deus que o alcançou e que o impulsionou a servir ao Senhor. E ele diz: essa graça não se tornou vã. Essa graça, ela não se tornou inútil, ela não se tornou sem valor. Pelo contrário, ela foi eficaz e ela foi operosa na minha vida. Ele conclui, então, dizendo no verso 11: portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Veja, irmãos, concluímos essa primeira parte aqui do capítulo 15, mostrando o que o apóstolo Paulo quis corrigir na igreja de Corinto. Irmãos, a verdade da ressurreição é essa: que ninguém mude isso, que ninguém atualize isso. Outra vez, eu conversando com uma pessoa que não era cristã, e justamente falando sobre a eternidade. Quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos sobre a eternidade, nós falamos sobre ressurreição de mortos. Por quê? Porque Jesus ressurgiu dos mortos, com um corpo que não vai ver mais enfermidade, doença. No próprio capítulo 15, Paulo vai tratar sobre isso. E quando eu falei para a pessoa assim: olha, o que você pensa sobre a vida eterna? Ou você crê que depois da sepultura não tem mais nada a se viver? E aí a pessoa disse assim: olha, eu só entendo a eternidade de uma forma, como procriação. E aí começou a falar de genética, dizendo que o gene, o DNA, que vai na vida do filho, que vai na vida do neto, do bisneto. Tá, mas e você? Não, eu paro de existir. Eu falei: não, você não para de existir. Você não vai viver a sua vida no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, Você é você. E Cristo te conhece pelo seu nome. Conhecendo-te pelo seu nome, você ressurgirá dos mortos.
mesmo não crendo nessa doutrina, todos vão ressurgir dos mortos, uns para juízo, outros para salvação. E o apóstolo Paulo diz: assim nós pregamos e assim vocês creram. Ou seja, não mudem esse marco. Não descaracterizem essa verdade. Não minimizem esse fato que aconteceu na pessoa do Senhor Jesus. Queridos, diante então dessa verdade, eu gostaria de trazer algumas aplicações pastorais sobre a minha vida e a sua vida. Se nós cremos, irmãos, em primeiro lugar, que Jesus Cristo nos ressuscitou, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, a pergunta que eu lhe faço é: o que seria impossível para Deus? Crer na ressurreição de Jesus é crer no Deus do impossível. Isso não cabe dentro de uma mente carnal apenas. Não tem como dissecar no laboratório científico a ressurreição dos mortos. Isso é um ato de fé. Isso é um ato misericordioso e gracioso da parte de Deus para conosco. Não se sinta melhor do que os outros por crer nisso. Veja, Paulo diz: quem era eu para pregar essa verdade? Eu sou o menor dos apóstolos, eu persegui a igreja de Deus, eu não era digno de crer, de viver essa verdade, mas a graça de Deus operou sobre minha vida. Então, crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos é crer que Ele pode fazer todas as coisas. É crer que para Ele nada é impossível. E é por isso, irmãos, que nós oramos. É por isso que nós buscamos a face de Deus. Se temos algum ente querido enfermo, nós cremos que Deus tem poder para ressuscitar alguém dos mortos, o que dirá curar a sua enfermidade. Se temos passado por lutas pessoais, emocionais, se temos carregado o peso da nossa história nos nossos braços, do que Cristo não é capaz de perdoar, do que Deus não é capaz de perdoar, se Ele pode todas as coisas. A doutrina da ressurreição aponta para a onipotência de Deus. Nada é difícil para Ele. Abrir um mar, fazer parar de chover, andar sobre as águas, acalmar o vento, curar um cego, um coxo, nada é impossível para o Senhor. Todos os milagres que Cristo fez no seu ministério apontava para a demonstração e a revelação do poder de Deus. Se eles ficaram maravilhados, porque uma mulher que sofria de uma hemorragia por tantos anos foi curada ao tocar nas vestes de Cristo, o que dizer vê-lo morto, sepultado e depois vivo? Se nós não crermos, irmãos, na ressurreição dos mortos, e aqui em segundo lugar, essa aplicação que eu gostaria de trazer para você, não crer na ressurreição dos mortos, não esperar a ressurreição que Cristo tem para nos dar, então a finalidade da nossa vida é sofrer de todas as ansiedades que essa vida pode nos trazer. Se nós não confiarmos e descansarmos no poder de Deus para nos ressuscitar dos mortos, então não vale a pena nem dormir. Então a gente vai se preocupar, vamos correr atrás do que é nosso, vamos buscar com todas as forças conquistar aquilo que está diante de nós, se de fato não há ressurreição. Mas quando cremos que ressuscitaremos em Cristo Jesus, não é que a gente vai viver uma vida despreocupada, mas a nossa atenção, o nosso foco e o nosso objetivo será desviado àquilo que verdadeiramente importa. Jesus conta que um homem muito rico, depois de não ter onde mais juntar a sua riqueza, ele construiu celeiros e pôs toda a sua riqueza nesses celeiros e disse: agora, minha alma, descansa, regala-te, curte a vida. E o que Jesus disse para esse rapaz? Louco,
louco, louco. Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem, para quem vai ficar? Porque a nossa vida não se resume ao aqui e agora. Viver não é apenas, irmãos, pensar no nosso patrimônio, na nossa aposentadoria, na estabilidade do corpo, da matéria. Não estou dizendo que isso não seja importante, o planejamento deve ser feito. Mas não é isso que nós devemos deixar para os nossos filhos. O que nós devemos deixar para eles é a certeza de que ainda depois de mortos, eles vivem na presença de Deus e um dia todos nós ressuscitaremos na presença do Senhor. Que a ressurreição de Cristo traga paz ao seu coração, traga a certeza da vitória à sua vida, de que a maior conquista que podemos ter neste mundo é a paz que excede todo o entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E que assim nós possamos ser motivados a não somente pregar o Evangelho que narra a ressurreição de Cristo, mas também proclamar a todo mundo a sua ressurreição. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo nós vamos continuar dos versos de número 12 ao verso de número 19, enfatizando ainda mais que essa é a centralidade da nossa fé. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor.